A paz do Senhor, povo de Deus, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim deixar para vocês a G1. Eu vou falar alguns versículos para que o vídeo não fique muito longo, tá? Então vamos começar. A G1 que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Vamos ler do 1 ao 4 primeiro. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, que significa casas luxuosas? Enquanto esta casa permanece em ruínas, vamos para o 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquitel furado. Quer dizer, numa bolsa furada, no bolso furado. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 9. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora a gente vai ler o 12 e o 13. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Quem era Ageu? Ageu era um profeta de Deus, né? E quem era esse povo? Era o povo de Israel, eram os israelitas. Aqui quer dizer o seguinte, amados. O que eu entendi com essa palavra e quero que você entenda também. Primeiramente, obediência. Deus requer a obediência da gente, né? A palavra dele disse que o melhor é obedecer do que sacrificar. Segundo ponto, prioridade. As coisas de Deus e Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. E a terceira coisa, a obediência. O que acontece? As pessoas arrumavam suas casas, né? Deixavam elas luxuosas e esqueciam do templo de Deus, da casa do Senhor. Tudo bem que Deus não habita em templo de 4 paredes, ele habita dentro de nós. Mas entenda, as pessoas deixavam as suas casas luxuosas e o templo do Senhor estava em ruínas. E por isso o Senhor trouxe um castigo sobre eles. Eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se saciavam. Eles trabalhavam, tinha dinheiro, mas é como se eles estivessem colocando em uma bolsa furada, né? Não rendia, não prosperava. E esse foi um castigo que Deus trouxe sobre eles naquele tempo, por ter deixado o templo, a casa do Senhor, em ruínas, de qualquer jeito. E quando chegou um determinado tempo, o próprio Senhor falou a Ageu, para que Ageu exortasse o povo, falasse ao povo o que estava acontecendo. E assim foi feito. E depois de eles tanto passar por situações como essa, de escassez, eles aí subiram ao monte, pegaram madeira, fizeram tudo aquilo que o Senhor mandou. E reconstruíram o templo do Senhor.
reconstruíram, reedificaram o templo do Senhor. Obedeceram. Depois dessa obediência, aí o Senhor disse, através do profeta Ageu, que estaria com eles, aonde quer que eles fossem, o que quer que eles estivessem fazendo. Mas no resumindo desta palavra, o que é que eu entendo? É assim que nós fazemos na nossa vida espiritual e na nossa vida com Deus. Às vezes a gente prioriza as coisas da terra, a gente prioriza as nossas carnes, né? Nossa carne. A gente prioriza os nossos sentimentos, as nossas vontades e esquecemos, deixamos de lado a vontade, os desígnios, os mandamentos de Deus. E aí é quando vem sobre a gente o mal, quando vem sobre a gente alguma permissão do Senhor, a gente às vezes não entende, às vezes a gente não se autoexamina, não sabe o que é que está acontecendo. Mas se a gente se autoexaminar, se a gente perguntar ao Senhor o que é que está acontecendo, o que é que está de errado, o que é que está faltando, o Senhor com certeza vai nos alertar, porque o que Ele quer para a gente é o bem, o que Ele quer para a gente é o melhor. Então, muitas das vezes, o que a gente tem feito hoje no nosso dia a dia é isso. Às vezes, o dia a dia é tão corrido que a gente esquece de dar o tempo necessário para Deus. Porque por mais que a gente dê muito, ainda é insuficiente, não é o suficiente. Então, a gente primeiramente temos que entender aqui que é a desobediência, né? Quantas vezes Deus tem nos falado, Deus tem nos ordenado e a gente tem desobedecido a Deus. E através dessa desobediência, a gente não está nem aí para nada. A gente vai vivendo loucamente, um dia após o outro, e vai vivendo. E assim, consequentemente, deixando Deus de lado, deixando as coisas de Deus de lado. E aí, quando vem um mal sobre as nossas vidas, é que a gente vem parar para analisar o que é que está acontecendo. E aí é onde Deus chega e diz para a gente o que é que está se passando, o que é que está faltando. É que a gente está priorizando os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas a gente tem que lembrar que Deus, quando Ele está no negócio, as coisas fluem melhor. As coisas são melhores. Ela começa de uma forma boa e termina de uma forma boa. E até mesmo que comece de uma forma ruim, termina de uma forma boa. Porque os planos e os projetos de Deus só Ele sabe, né? E esta palavra termina com obediência. Porque quando todo o mal veio sobre Israel, e que o profeta Ageu falou o que Deus mandou falar, que eles obedeceram, aí as coisas mudaram. E o próprio Deus diz, e agora eu estou com vocês, para onde quer que vocês forem, onde quer que vocês estiverem. Então são alguns pontos importantes nas nossas vidas. Primeiro, a desobediência. Depois, deixar as coisas de Deus de lado. Aí Deus, claro que Deus ia mandar, porque o que Deus quer tem que se cumprir, tem que acontecer. Até porque, não é porque Deus é egoísta, Deus quer, tem que fazer, não. É porque Ele também tem que cumprir o propósito e os planos dEle nas nossas vidas, que com certeza é melhor do que qualquer outra coisa. Então é necessário, às vezes, Deus dar um choque de realidade na gente, porque se não for assim, não vai. Se for assim, não anda. Então, que hoje vocês venham entender e colocar no coração de vocês que primeiro, obediência a Deus é tudo. Segundo, prioridade, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. E o terceiro ponto, a obediência. O melhor é obedecer do que sacrificar. Se os israelitas tivessem obedecido primeiramente a Deus, tivessem reconstruído o templo e tivessem priorizado as coisas do Senhor, o mal não teria vindo sobre eles. Mas primeiro veio a desobediência, depois o mal, para depois a obediência. Então que primeiro você priorize e obedeça ao reino de Deus, para que as promessas, os projetos e os planos do Senhor venham a ser cumpridos na sua vida com excelência. Porque tudo que o Senhor quer para nós é o melhor. Então, se Ele tem permitido, Ele sabe o que é que está de errado. Ele sabe o que é que está faltando ou o que está em excesso. Então, pergunte a Deus, porque Ele vai te dizer, Ele vai te direcionar. E as coisas na tua vida vai tomar o prumo e o rumo devido.
Amém. Que hoje você priorize o reino de Deus na tua vida, porque é bom demais a presença do Senhor.